Olá pessoal, estamos aqui no podcast Não é uma receita de bolo, um podcast para empresários, empreendedores, pessoas que querem aprender com a história de outros empreendedores que já avançaram na carreira empresarial e que têm muito a ensinar. Pouco tempo, né? Inclusive, o Marcelo ser convidado para estar aqui com a gente nesse primeiro dia, porque eu tenho visto o quanto a sua história, né, inspira, né? Como a gente estava falando no início aqui, muitas vezes a gente fala de sucesso, a gente vê, né? A gente olha para as pessoas e fala, nossa, a pessoa conseguiu chegar ali, aquela pessoa ela tem isso, tem aquilo outro, né? Tem ali uma gama de influência, mas a gente não entende o que a pessoa passa por trás disso, É. né? E eu tenho aprendido uma coisa nesse pouco tempo de vida empresarial que eu tenho, né? São aí 10 anos, mas foram 10 anos muito bem vividos, porque eu costumo dizer que a vida do empresário brasileiro é assim, né? O problema, você dorme e acorda, o problema já foi produzido durante a noite para que você resolva ele na parte da manhã, né? Como resolvedor de problemas, eu tenho enxergado no mercado que aquilo que mais faz com que os empresários tenham sucesso é a perseverança, né? E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, que é quando foi que virou uma chave e você decidiu empreender? Quando foi que isso aconteceu? Quando eu percebi que eu não tinha um porto seguro, quando eu não tinha para onde correr. Ou era, não tinha plano B. Eu falo isso, mas é real, assim, não dá para resumir 49 anos de vida em, sei lá, uma hora aqui de conversa, mas eu vou tentar fazer aqui uma síntese. Eu sou mais um dos milhões de brasileiros de uma origem extremamente humilde, órfão de pai, fruto da orfandade de um pai, que eu vim descobrir que faleceu tem 3 anos, mas que eu não o conheci em vida. Vim conhecer agora através de algumas informações, fotos, imagens e de irmãos que eu tenho descoberto que ele deixou no mundo ali, mas sempre tive muita gratidão, porque eu gosto de dizer que apesar de não ter convivido, ele foi é, indispensável para que eu estivesse aqui. Então, sem ele não estaria aqui. Então, há uma honra, uma gratidão mesmo sem a relação, sem a presença física. Mas eu sou mais uma das histórias, né? A minha história é mais uma das milhões de outras histórias aí de improváveis, né? E fruto de uma mãe guerreira, mas com todas as limitações psíquicas, esquizofrênica, e que criou 2 filhos com muita dificuldade, mas com muito afinco mesmo. E você conhece lá o Hub, você sabe que eu tenho um painel lá, o Santo Graal do Cerrado, uma mesa de notáveis lideradas por Jesus, e do lado de Jesus está lá a minha mãe, junto com Elon Musk, com Einstein, com grandes notáveis aí da nossa história recente e milenar também. Mas assim, eu comecei lá de trás, e a hora que eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, falei, olha, aqui eu vou ter que bater no peito e chamar a responsabilidade para mim. Então, muito cedo, por volta dos 7 anos de idade, que é a idade do meu filho mais velho hoje, o Marcelinho, eu comecei a me virar nos 30. Então, aprendi a fazer minhas pulseirinhas artesanais e ia para a praia vender. Aprendi a fazer o chup-chup, eu sou de Vitória do Espírito Santo, sou capixaba. Ah, Fiz um empréstimo com a minha mãe para comprar os saquinhos de chup-chup, comprar lá um suco de coco e leite para poder fazer meus chup-chups, e enchi a caixinha de isopor e ia para a praia vender. E já no primeiro dia eu voltei com a caixa vazia e com dinheiro no bolso, opa, e adorei a sensação de conquistar o próprio dinheiro. Isso com 7 anos de idade. Hoje em dia isso é impensável, né? Olhar para E meu filho. viciou, né? Aí acabou, né? A hora que você entende como é que é o jogo, né, do mercado, de você produzir, gerar riqueza, gerar. Eu nunca mais parei. Então, a comunicação vem depois, né, vem mais tarde. Eu falei aqui que eu comecei a minha vocação, o meu talento natural, a minha soft skill, que é a minha habilidade natural de comunicação, que todos nós temos, cada um dentro da sua característica, mas foi desenvolvida dentro de igreja, que eu digo aí que é a melhor escola para toda pessoa. Sim. É onde você, nos jovens, nos adolescentes, na igreja, nos acampamentos, você desenvolve talentos naturais, mas que nem todo mundo consegue desenvolver por falta de palco, por falta de ambiente, por falta de oportunidade. A igreja é uma escola nesse aspecto. E foi ali que eu comecei a desenvolver talentos que eu nem imaginava que eu tinha. Comunicação, por exemplo. Eu sou um cara tímido.
Então, a timidez não tem nada a ver com uma comunicação estratégica, eficaz, uma comunicação persuasiva, fluida. E eu desenvolvi isso ali nesse ambiente de igreja. E a comunicação e construir e afiar essa ferramenta, essa soft skill, me trouxe aonde eu estou hoje. Então, é onde eu entendi que agora que o segundo tempo da minha vida cronológico, eu vou dedicar a ensinar, a ajudar outras pessoas nesse aspecto, porque eu sei que a comunicação é a chave para abrir ou fechar portas. Então, se você tem isso e consegue usar essa habilidade a seu favor, a favor da sua imagem pessoal, da sua marca, você pode construir algo sólido, né? Relacionamentos sólidos. Então, o empreendedorismo veio de muito cedo, porque eu não tinha, então, um plano B, e eu sempre fui um cara bom de venda, né? Bom de argumento, e posteriormente eu desenvolvi a habilidade de comunicar. E o que me trouxe, né, para o rádio, para a televisão e, consequentemente, para a internet desde 2007, que é quando o Curta Mais foi criado. Marcelo, você acredita que quem tem um plano B, C, D, na carreira como empreendedor, tende a ter mais dificuldades ou a não encarar de verdade, com afinco, com garra, gana, a jornada? Como você observa isso? Eu acredito que a zona de conforto é o pior dos lugares que o ser humano pode ir, pode buscar. E a gente tem que fugir constantemente, intencionalmente, desse lugar. Da zona de conforto. Que é a chamada zona de conforto. O plano B é uma zona de conforto. Um sobrenome que abre portas numa cidade, numa sociedade, é uma zona de conforto. Uma herança é uma zona de conforto. Você estudar numa bela escola às custas de um pai, de uma mãe, não deixa de ser uma zona de conforto. A educação é a base de tudo. A educação, a postura de um pai. Hoje, o meu maior desafio com os meus filhos é, mesmo conseguindo oferecer uma condição muito mais favorável da que eu recebi, é entregar para eles a direção certa para que eles não se percam nesse ambiente mais favorável. Então, e cabe a mim dar o tom, dar a direção, mostrar o caminho e não atrapalhar o processo natural de desenvolvimento do ser humano, que é único, que é individual. Nós somos seres dotados, e isso é um privilégio, né? Nós somos seres únicos. E eu tenho 2 filhos, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, no mesmo ambiente, são absolutamente diferentes. Cabe a mim discernir qual é, primeiro, a vocação de cada um deles, porque vocação, cada um tem a sua. Qual é o DNA, e aí a vocação tem a ver com DNA, com identidade, para desenvolver aquilo que é o propósito de cada um deles, que é a palavrinha da moda hoje, né? E, consequentemente, treiná-los, afiá-los para cumprir o chamado que Deus, né? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Qual é o chamado que Deus, assim como ele escreveu lá nos Salmos, né? Deixou registrado que todos os dias das nossas vidas já estavam escritos quando ainda éramos um espermatozoide. Então há um propósito, há um plano muito claro para a gente. Então, para que viver um personagem? Para que viver o Bruno? Se eu admiro ele, eu quero imitar o Bruno, sendo que eu tenho uma vocação, eu tenho um propósito de vida e eu tenho um chamado. Então a maioria das pessoas não entende esse tripé que nós somos feitos e acaba passando uma vida inteira. E quando, acredito eu, chega lá no leito de morte, olha para trás e vê uma vida sem propósito. Eu acredito que a grande maioria das pessoas passa por essa vida sem entender o privilégio de ter tido essa oportunidade de fazer algo aqui, deixar um legado dentro daquilo que só eu, só você, cada um de nós, cada pessoa que está nos ouvindo, pode entregar com as ferramentas, com as habilidades, com a vocação, com o propósito, com o chamado que cada um de nós temos. Então, não sei se eu me perdi aqui na pergunta, mas é sobre isso. A história do plano B, da zona de conforto, é um desafio constante, viu? E o que ocorre é que hoje eu tenho a alegria mesmo de ouvir um Bruno, um cara tão bem posicionado, falar que eu o inspiro, que me admira, e eu já estou vacinado com essa questão. Isso não me envaidece mais. Já tive um momento de envaidecer por conta desse tipo de elogio. Hoje não. Hoje eu entendo que é sobre a responsabilidade.
É a responsabilidade que eu tenho de fazer valer a minha vocação, o meu propósito e o meu chamado. E eu tenho entendido isso depois de maduro. Né? E o meu trabalho hoje é fazer com que o meu interlocutor descubra isso o quanto antes, para otimizar o tempo dele aqui nessa terra, que é o nosso maior ativo, é o tempo. Né? Então, hoje, um desafio que eu tenho, o Bruno sabe disso, que acompanha as minhas a parte da minha vida empresarial, da minha vida profissional, é que hoje eu gosto do conforto. Eu conquistei minha independência financeira. Eu posso viajar para onde eu quiser, eu posso me dar o luxo de parar no meio de expediente para poder estar aqui, vir atender um pedido de um amigo, posso comprar um bom carro, posso ter um bom carro, posso ter uma boa casa, posso me dar o luxo de ter uma bela casa em Pirinópolis e esse é um problema. E eu estou dizendo tudo isso aí porque é muito bom, né? Para quem ainda não tem, como eu um dia não tive, é muito bom a gente falar, mas esse é um problema. Por que é um problema? Porque é a zona de conforto. Porque você tem algo a perder. E quando a gente não tem algo a perder, como eu lá atrás, quando eu era moleque, eu não tinha nada a perder. E quando você não tem nada a perder, qualquer coisa é lucro. E você arrisca tudo, né? E você arrisca tudo porque você não tem nada. Você não tem tudo. Então, quando você tudo tem... é nada. Né? O nada é o seu tudo. E o seu tudo é o seu nada. Então, e é um perigo. E esse é um desafio hoje na minha vida. Cara, eu não vou arriscar porque, nossa, eu tenho 2 filhos para criar. E se eu perder tudo aquilo que eu conquistei? E esse é um problema gigantesco. E não pode ser. Hoje o meu desafio constante eu não tenho nada a perder. Porque amanhã eu posso não estar mais aqui, ué. Eu vou deixar isso para quem? Só para filho gastar e acabar tirando a oportunidade deles de descobrir e de usar todo o seu potencial. Então, essa história do plano B, das facilidades, da zona de conforto, é sobre isso. Hoje, essa zona de conforto, de ter uma empresa bem posicionada, um nome no mercado, ter uma conta, uma reserva, acaba que é um problema. Entendeu? Essa segurança, essa pseudo-segurança nos faz achar que a gente tem controle de alguma coisa. E aí a gente acaba perdendo a grande oportunidade de atingir todo o nosso potencial, aquilo que a Bíblia nos promete, que é viver a abundância e a plenitude de vida. Legal. É muito claro para mim, quando você conta a sua história, que você consegue enxergar a graça de Deus aí em todos esses anos, né? E isso é muito bom, porque gera gratidão. Eu penso que hoje a grande força motriz do sucesso de qualquer empresário, além da persistência, é a gratidão. Entender que cada processo que a gente passa na vida, ele é necessário para formar quem nós somos, né? Hoje um dos grandes receios que eu tenho, você citou seus filhos, você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhas, né? E assim, como homem, eu sou minoria lá em casa, né? Eu estava comentando isso hoje com a minha esposa, mas eu olho para as minhas filhas assim e eu penso, eu não quero dar tudo para elas que eu não tive, por mais que hoje elas tenham uma vida mais confortável, estudem em escola particular, enfim, né? Mas até quando isso vai fazer com que a história delas seja uma história delas, né? E a dificuldade em ter as coisas também transforma a pessoa. E é onde eu quero chegar na minha pergunta. Como que o Marcelo, lá do início, a falta do pai, né, esses problemas psiquiátricos com a mãe, como que isso influenciou a sua vida hoje? Como que você enxerga isso na sua história? A gente tem 2 caminhos na vida da gente, Bruno. Um é se vitimizar e o outro é entender que essas marcas são para que a gente possa contar o testemunho, ser a testemunha, a carta viva para outras pessoas, no sentido de dar direção. Então, quem me conhece sabe do que eu estou dizendo. A vítima nunca foi uma opção para mim. O vitimismo nunca foi uma opção para mim. Real. Sim, eu nunca consegui. Aliás, eu tenho uma certa ojeriza. Por que não? Porque é uma opção. Eu não me vi ali. Eu sou um cara que eu tenho uma alegria enorme de viver. Eu tenho uma alegria de estar aqui. Então eu nunca questionei. Ontem, gente, assim, uma situação bacana. A gente tem que entender que as histórias que a gente vivencia, que a gente experiencia, é para serem compartilhadas. Então,
as nossas marcas, né, as nossas dores são para ajudar outras pessoas que estão vivendo aquilo. E a gente dizer que, olha, não é o fim, né? O seu passado não define o seu futuro. Então, é por conta dessa situação. E ontem aconteceu uma situação. Eu botei um dos meus filhos, o Marcelinho, dormiu comigo ontem. Eu vou revezando, hoje um dorme e tal. Aí a gente começa ali a dormir, minha esposa está viajando e eles aproveitam para ir para minha cama lá, né, para nossa cama. Quando a esposa tá, eles começam dormindo e depois a gente deixa lá na cama. E ontem o Marcelinho foi dormir comigo e ele me abraçou assim, de uma forma tão assim, eu falei, eu tô seguro, sabe assim, cara, que sensação maravilhosa, sabe quando ele me abraçou assim, e ele me abraçou tanto que ele me falou sem falar que eu estou no lugar mais seguro da Terra, nos meus braços, abraçadinho ali. E, cara, eu ri por dentro ali, sabe aquela sensação de presença, de plenitude daquele momento? Cara, que sensação incrível isso aqui. E aí eu me lembrei do meu pai ontem à noite. Me lembrei do meu pai, mesmo não tendo-o conhecido. E falei, nossa, que pena meu pai não ter experimentado o que eu estou experimentando agora. Privilégio. Então não era sobre mim. A ausência, a orfandade, de verdade, eu nunca me coloquei no papel de vítima. Eu consigo mais enxergar a perda que o meu pai teve de não ter, por exemplo, vivenciado, experimentado um momento como esse que eu vivi com meu filho, sem falar absolutamente nada. Sabe quando você está pleno num lugar e num momento? Foi o que eu senti e é muito bom ter essa experiência, ter essa sensação. Então, assim, por que eu não me vitimizo? Porque não tem nem tempo para isso. Porque eu só tenho a agradecer o fato de estar aqui conversando com vocês, como um entrevistado, num lugar de honra, num lugar de contar uma história, mas não é para falar sobre mim, para contar, para ficar aqui trabalhando as minhas vaidades, o meu ego. Não, mas é para mostrar que, olha, eu estou aqui para mostrar para você que está vivenciando o que um dia eu vivenciei, que é possível continuar. Então, mas não vá por esse lugar do vitimismo. Eu falo isso para funcionário, quando às vezes vem se justificar hoje mesmo. Ah, eu estou passando problemas pessoais, então bem-vindo ao clube dos problemas pessoais. Mas sem o meu trabalho aqui, eu não consigo resolver meus problemas pessoais. Sem os meus problemas, se eu não resolver os meus problemas profissionais, eu não vou resolver e nem cuidar dos meus problemas pessoais. Então, porque esse argumento é o argumento do vitimismo, do vitimista, de sempre arrumar uma desculpa, sempre terceirizar a responsabilidade. Então, passou da hora da gente, isso é importante falar para essa geração que inclusive os meus filhos fazem parte, que é uma geração que hoje justifica demais, dá desculpa demais. E aí não é alguém querendo dar assim um conselho vazio, né? É alguém mostrando aqui como testemunha viva, olha, não vá para esse lugar. O lugar da desculpa, da justificativa, da reclamação, da murmuração, do vitimismo, não é um bom lugar. Eu, enquanto psicólogo, fico pensando o que leva uma pessoa a adotar essa postura vitimista frente aos desafios. E na maioria dos casos eu percebo que as pessoas elas são meio que condicionadas, educadas, elas se acostumam a colocar a culpa nos outros, nas circunstâncias, nas situações, desde muito cedo. Eu não sei como que isso é na sua vida, mas eu queria perguntar, né, até para agregar mais ainda conhecimento à audiência, o que te ensinaram, por exemplo, a sua mãe, como que a sua mãe, as pessoas mais próximas a você, durante o seu desenvolvimento mais primário, o que te ensinaram que pode ter contribuído para você não ficar acomodado, não ficar com uma postura passiva diante dos desafios, com uma postura de vitimista? Você consegue se recordar, ter alguma referência disso? A minha mãe é um belo exemplo de alguém que, apesar de todas as dificuldades, ela conseguiu criar e encaminhar 2 filhos homens, sozinha. E com esquizofrenia. E com esquizofrenia. Então, eu tenho 2 filhos homens, não, 2 filhos homens, que é mais difícil ainda. Então, assim,
a minha mãe poderia ter desistido da vida. Ela teve momentos aí pesados que nós vivemos, né, de uma quase tragédia, num momento de surto, de confusão mental. Ela tentou tirar a minha vida, a vida do meu irmão, em algumas vezes, botou eu e meu irmão. É uma história forte, mas é uma história que aconteceu comigo. E se acontecer, eu preciso abrir minha boca para contar, porque talvez alguma pessoa que vai nos ouvir aqui está passando por isso e vai, cara, esse cara está vivo, esse cara está lá, ele está contando história, esse cara venceu, esse cara deu a volta por cima. Mas num surto esquizofrênico, minha mãe botou eu e meu irmão, pequenos, bebês, dentro do armário e botou fogo. Não era para eu estar aqui hoje contando história, mas eu tô. Então, eu tenho que ir para um lugar do vitimismo? Eu tenho que ficar contando essa história como uma vítima? Não, eu tenho que contar essa história como alguém que deu a volta por cima, que transformou esse limão numa limonada, que transformou um problema numa oportunidade de viver. Quantas e quantas vezes? Isso porque isso está na minha pele, na minha marca. Mas quantas vezes, cara, a gente escapou por pouco da morte? Quantas vezes cada um de nós aqui escapou? E a gente está aqui, cara, contando história. Por quê? Porque há um propósito, há um porquê nisso. Então a gente tem que entender isso e entender que a vida é um barato, mas não é fácil. Não é fácil. A gente tem a vida em equilíbrio. A gente tem que cuidar do corpo, alma e espírito. Tem que cuidar desse tripé. Tem gente cuidando demais do corpo, não sai da academia, e esquecendo de cuidar da alma, das emoções, e destruída por dentro, bonita por fora, sepulcro caiado, podre por dentro. Gente cuidando bem demais, às vezes, da alma. Você que é psicólogo sabe disso. Às vezes cuidando, estudando, ajudando gente, mas por fora está sobrepeso, está cheio de doença, está cheio de problema, ou não está cuidando do espírito, do lado espiritual. A vida é equilíbrio. A gente tem que entender esse tripé da nossa vida e tentar buscar o equilíbrio. Então, o lugar da vítima nunca foi um lugar interessante, confortável para mim, sabe? Assim, e eu talvez eu seja essa pessoa, assim, né? Você me diz, como é que eu aprendi isso? Eu acho que minha mãe é uma inspiração. Minha mãe, ela trouxe, sem falar, mas através da vida dela, o caminho, a direção. Falou, olha, meu filho, eu estou aqui, não sei o que fazer com essa confusão mental, mas eu não vou abrir mão de vocês dois. Vocês são o meu maior tesouro, eu vou cuidar. E estamos aqui. Ninguém virou ladrão, ninguém virou bandido, ninguém virou... somos eu e meu irmão, Gustavo, um é piloto de avião, eu empresário, comunicador. E ela funcionou, ela não foi para o lugar do vitimismo, né? Então talvez ela... É a primeira vez que me faz essa pergunta, eu dei uma volta no toco aqui, porque eu não tinha nunca tinha respondido isso, mas uma boa pergunta. Talvez aí, Bruno, por isso que minha mãe esteja lá, porque ela é uma grande referência de ter me mostrado que, apesar de todos os problemas, os meus problemas, eu posso entregar um legado, eu posso deixar um legado aí. E ela não desistiu, né, Marcelo? Não desistiu. Por que você desistiria? Não, eu acho que minha mãe morreu, cara, Dona Vera. Ela morreu numa noite de Natal. Eu enterrei minha mãe no dia 25 de dezembro, esse ano vão fazer 12 anos. Então, todo Natal eu lembro disso, mas eu não lembro com tristeza. Minha mãe me encaminhou, me apresentou a Cristo. Minha mãe, que é o maior ativo que eu tenho na minha vida, e eu faço isso com os meus filhos, com a minha família. Minha mãe morreu numa noite de Natal. Eu sepultei minha mãe no dia 25 de dezembro. E ela foi descansar. Eu acredito que quando ela viu que os 2 filhos estavam caminhados, ela falou, agora posso guardar minha fé e posso descansar. Então, eu acho que foi isso. Então, ela não desistiu, e quando ela viu que estava encaminhado, que ela já tinha deixado o legado, ela foi embora. Eu falei isso para ela no leito de morte, numa UTI, ela respirando por aparelhos, e eu fiquei, eram 30 minutos que a gente podia ficar na UTI com ela. Eu lembro que o Gustavo ficou ali rapidinho e tal, eu falei, eu vou ficar até o final aqui. E eu falei para ela do início ao fim ali, até me mandar sair da UTI, você foi a melhor mãe que eu poderia ter, obrigado por tudo, você deixou um legado, deu certo, eu tô aqui, eu sou o maior tesouro que você poderia deixado, nós estamos aqui. Fique em paz, acredite que você fez o seu melhor, e o seu melhor está aqui materializado. Eu fiquei falando essas palavras para ela, ouviu, acredito que... E no dia seguinte ela faleceu. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Aliás, excelente nome, vocês estão de parabéns. Mas um ingrediente que foi determinante na sua carreira
foi a resiliência e o não vitimismo. Né? Aí se você parar para pensar, foi bem providencial ela partir na noite que Jesus nasceu. Né? Né? Eu falo isso sempre. Eu até arrepio assim, porque É emocionante. Não, muito não. emocionante. Bruno, eu não acredito mais em. Eu já acreditei muito em coincidências, tá? Então, por exemplo, hoje eu compro o ID. Eu vou. Então você me convidou, tal, no primeiro momento, assim. Minha vontade é de ficar lá, cheio de coisa para resolver. Né? Cara, pegar a estrada aqui, fazer esse bate-volta. Cara, mas eu vou. Porque eu não acredito em casualidades. Né? Eu acredito em providências e não em coincidências. Então, a data não é coincidência, não foi uma coincidência ela ter partido. Né? Estarmos aqui conversando não é uma coincidência, não é uma casualidade, não é uma agenda. Eu busco, hoje, tratar de assuntos eternos, aonde eu tenho oportunidade. Numa conversa como essa, que vai ficar registrada aí para os anais, e numa conversa informal, com um amigo que eu vou para almoçar, eu tento tratar de assuntos eternos. Porque, de novo, né, o tempo da gente é o nosso maior ativo. Então eu não vou ficar perdendo mais com futilidade, não. A leveza é importante, a brincadeira, a gente brincar é bom, sempre bom, é importante, é fundamental. Mas também é bom, né, a gente tratar de assuntos eternos, assuntos que vão além dos clichês de hoje em dia, porque às vezes a pessoa que começou a ouvir esse podcast estava buscando talvez uma chave, uma ferramenta, um insight para negócio. Mas os mais sensíveis vão perceber que tem muito mais informação relevante aqui para uma vida bem-sucedida, que vai muito além de uma questão meramente financeira, profissional. O sucesso ele é muito mais abrangente. E eu posso dizer hoje, cara, que eu vivo o sucesso. Sabe? Eu sou uma pessoa bem-sucedida. E não é só pela questão financeira. Olha que eu conheço muita gente com muito mais... Amigos meus, com muito mais dinheiro que eu não gostaria de estar no lugar, talvez de um ou outro ali. E de verdade não é dor de cotovelo, não, mas sabe, é senso de realização, de plenitude e de uma palavrinha-chave que talvez falta hoje num mundo tão e cada vez mais ansioso: contentamento. O contentamento, ele talvez seja a chave de muita coisa que a gente está passando aí sem precisar passar. É saber viver em qualquer circunstância, com uma mente muito superior às circunstâncias. Né? Maslow, quando ele cria ali a pirâmide das necessidades humanas, né, a gente utiliza muito isso para treinamentos. No topo da pirâmide você tem ali a autorrealização. Né? E a pergunta que eu queria fazer para você agora é, olhando para a sua vida, o que você pode dizer para quem está nos assistindo quando o dinheiro é bênção e quando ele é maldição? O dinheiro é bênção quando você controla ele. Quando você administra o dinheiro. Quando você é o responsável e dá o tom. Quando você manda no dinheiro e não quando ele manda em você. Você disse há pouco uma situação aqui da sua preocupação em relação às suas filhas, né? E essa foi uma preocupação que acabou, né? Eu vou entregar facilidades para eles, as facilidades que eu não tive, vou acabar estragando esse menino aqui, tá? Esses meninos. Cara, mas as histórias são diferentes. Eu cheguei num contexto e eles chegaram em outro contexto. Eles não são culpados, eles não escolheram. Sim. Então, assim, eu não posso privá-los, eu vou entregar o melhor que eu puder entregar, materialmente falando. A melhor escola, eles estudam na melhor escola que eu posso pagar, as melhores condições. O que eu vou entregar para a vida deles? Caráter. Caráter. E o caráter é mostrar para eles, não falando, mas o que o papai faz quando não tem ninguém vendo. O que o papai faz aqui no dia a dia, quando ele não está nos holofotes de um podcast. Esse papai que eu estou ouvindo no podcast é o mesmo papai aqui dentro de casa? Coerência, caráter. Então, essa é a maior herança que eu e você, Bruno, e cada um de nós aqui, cada pessoa que está nos ouvindo, pode deixar para uma nova geração, para essa geração que está vindo. É o caráter, é assumir responsabilidade, é o compromisso de empenhado, da palavra empenhada com você. E, cara, eu vou até o fim para honrar aquilo que eu me comprometi. Lá em casa, os meninos já sabem, virou máxima. E quando
eu tô derrapando ali, porque eu tô longe de ser perfeito, nunca serei, eu sou cobrado lá, porque quando eu não tô sendo coerente, ele fala, papai, quem promete, cumpre. Então é isso, cara. Isso é caráter. Isso se eu prometi para minha esposa uma aliança com ela, eu tenho que cumprir, porque senão eu não vou estar passando a pedagogia do caráter prático. Porque o caráter você não ensina falando, você ensina mostrando, fazendo. Então, esse é o legado. Essa é a herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, viu? Então, é isso que eu penso, cara. É isso que eu penso. Bacana, você falou uma palavra que é muito pouco falada, que é a coerência, né? Hoje, em um mundo... Hoje é muito mais fácil viver do que antigamente em relação às facilidades que o mundo dá. Tecnologia, hoje você consegue atravessar continentes em horas, antes era em meses, né? Então a globalização fez com que o mundo se tornasse mais fácil em determinados sentidos, né? E como para você hoje, sendo empresário, sendo influente, conhecendo bastante gente, eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm um caráter excepcional e também pessoas, você já chegou a conhecer pessoas que não tinham caráter, né? O quanto isso influencia a sua vida como empresário e qual é a medida que você usa, né, para que você determine o que é certo e o que é errado? Cara, coerência, eu vou fazer uma analogia, já que é um podcast voltado para o mundo corporativo e aqui vai ter gente da área empresarial nos ouvindo e querendo insights. Eu acho que é importante a gente deixar aqui. Mas falando em coerência, trazendo para o nosso ambiente corporativo, nosso dia a dia profissional. Vamos falar de um vendedor. Eu sou um vendedor e um bom vendedor, modéstia às partes. Mas eu sou um bom vendedor para um produto que eu compraria. Eu sou um bom vendedor para aquilo que eu realmente acredito que eu vou entregar resultado, vou entregar valor para você. Porque se eu tentar te vender gato por lebre, isso chama-se incoerência. Para não dizer outra coisa, mas é incoerência. Falando aqui para explicar isso na prática, por que às vezes o vendedor tem dificuldade para vender? Você aí, que está nos ouvindo, está acompanhando a gente. Por que você tem dificuldade de vender um produto ou um serviço? Porque você não acredita naquilo que você está vendendo. Então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui do Curta Mais. A gente vai fazer agora. Eu sei que o podcast ele é atemporal, né? Então, daqui a pouco, o agora que eu digo é que 2025 a gente está às vésperas aí de um festival em Pirinópolis. Então, qual que é a minha coerência profissional para casar com tudo aquilo que eu estou falando até agora aqui, para mostrar que não há demagogia aqui naquilo que eu estou dizendo. Há coerência naquilo que eu estou dizendo. Então, meu negócio não é filantrópico, mas eu preciso entender que ele tem uma vocação. Curta Mais nasceu para ser ponte. Cada dia eu vou entendendo isso mais. Como é que eu vou ser ponte? Como é que eu vou tornar isso um modelo de negócio sustentável? A gente começou em Goiânia, um festival gastronômico no período de baixa temporada para atender uma dor de uma cidade, de uma economia local. Porque se eu for ali só para vender uma solução, para mim, essa situação, essa relação não é coerente, porque ela não é equilibrada. O negócio tem que ser bom para todos, sabe aquela coisa? Negócio bom tem que ser bom para todo mundo. Isso é mais antigo do que. Mas tem muita gente falando isso, Bruno, e não sendo coerente com aquilo. Mas tem que ser bom mesmo, cara. Tem que ser coerente, tem que ser equilibrado, tem que ser cultura do ganha-ganha real e não o papel aceita tudo na proposta. Então, aí eu chego lá, por exemplo, no festival lá de Pirinópolis, que a gente vai agora para a segunda edição, agora 2025, e tem um monte de gente lá me perguntando, mas dá retorno? Eu falei, não sei se dá retorno. E não posso e nem irei te garantir isso. Por quê? Porque nós não fizemos. Eu não vou prometer para você aquilo que eu não tenho segurança que eu vou te entregar. Porque senão eu vou estar sendo incoerente com aquilo que eu acredito. O que eu vou te entregar? E aqui eu vou te garantir que eu vou te entregar. Vou te entregar uma mídia subsidiada. Porque isso eu tenho controle. Eu tenho uma plataforma, a gente tem audiência, tem influência, tem seguidores, tem gente que está o tempo todo ali na plataforma querendo consumir exatamente o que eu estou propondo para você aí na outra ponta. Então isso eu consigo te garantir. Visibilidade. Eu vou emprestar o palco da minha plataforma, chamada Curta Mais, para o seu estabelecimento. Se isso vai te trazer retorno, não te prometo. Isso é coerência. Também. Isso é saber vender. E aí, que internamente, o que eu falo para o meu time? Não prometa aquilo que você não tem controle e não sabe se vai conseguir entregar. Mas assim, vamos fazer o possível para surpreender essa galera.
esses nossos clientes, dos dois lados, B2C, que é o consumidor final, e o B2B, que são os nossos parceiros de negócio. Então, vamos entregar para ele mais do que nós prometemos, porque aí a gente pode surpreendê-los e aí numa próxima edição, nosso nível de atração e de retenção vai ser muito maior. Tem mágica nisso? Isso é coerência. Respondendo aí a sua pergunta, daquilo que eu de fato acredito. Isso tem relação também, Marcelo, com confiança, né? Eu acho que uma das principais dores do mercado, acho que em quase todos os segmentos, especialmente na prestação de serviço, todo mundo aqui é prestador de serviço, é a confiança. Nós estamos vivendo um tempo onde a confiança ela está ficando cada vez mais escassa, porque as pessoas não estão se preocupando mais com a própria palavra, com a promessa, justamente com essa responsabilidade, com o compromisso estabelecido com o cliente, com o parceiro, com o patrocinador, etc. As relações em geral, na minha opinião, têm se fragilizado muito. As pessoas não parecem estar respeitando a própria palavra, o próprio compromisso feito, e me parece que as empresas e prestadores de serviço que se atentam para isso e mantêm a credibilidade da sua palavra, da sua promessa, cumprem aquilo que prometem, entregam aquilo que vendem, só por isso. Já se destaca de uma maneira assim, extraordinária. Eu aprendi uma coisa como jornalista, repórter da Rede Record. Eu trabalhei com Boris Casoy em São Paulo no Jornal da Record. Eu era repórter do jornal. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá para ter uma entrevista, né, com o meu chefe, então era o âncora do jornal, o Boris, a gente conversando ali, ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Marcelo, a credibilidade é o maior ativo de um jornalista. O dia que você perder esse ativo, você perdeu a profissão. Isso nunca... do jornalista. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Então você falou de confiança é credibilidade. E aí eu vou falar para você, o que mais me envaidece, falando em vaidade, todo ser humano tem, né, o seu quê de vaidade, essa é uma vaidade que eu tenho, um orgulho que eu tenho de gozar da credibilidade construída. Só que credibilidade é uma flor que você tem que regar todo dia, que você tem que cuidar todo dia, porque você fica 49 anos de vida cuidando disso, mas precisa de uma lambança, você precisa de um dia, de um minuto para comprometer, para acabar com tudo o que você construiu. Ainda mais hoje em rede social. Você é cancelado em um minuto e para você reconstruir isso aí leva tempo, se conseguir. Então, você abriu aqui, Bruno, falando de como você me vê. Isso, para mim, cara, é o que mais me envaidece, que mais me traz orgulho. É a credibilidade. E eu falo isso pro meu time. Erre em tudo, mas não erre na credibilidade. Pode errar, o Vale do Silício, eu fiz uma imersão lá, e eu aprendi isso lá, a cultura do erro. Né? Você tem que errar. Para acertar, você tem que testar vários caminhos até acertar o caminho que vai ser a senha para abrir o cofre. Então, a cultura do erro é importante numa empresa, numa organização. Então, erre. Erre numa ortografia, erre falando de jornalismo, né? Erre numa concordância verbal, numa pontuação, mas não erre na informação. Não invente uma informação. Não fale aquilo que não foi falado. Não faça fake news. Então, você está comprometendo a sua credibilidade do veículo que você trabalha. Isso serve para qualquer empresa. É o Fio do Bigode. É um movimento que eu ajudei a fundar, que nasceu em Goiânia, que hoje reúne mais de 1.000 empresários em Goiânia, chamado No Fio do Bigode, que está aqui em Anápolis também. Que é isso, né? Não depender, eu não precisar... Cara, quem me conhece sabe do que eu estou falando. Você não precisa assinar um contrato comigo. Mas se eu pegar na mão, se eu falar para você que eu vou te pagar tanto pelo seu serviço, você pode dormir em paz. E ainda que eu não tenha esse dinheiro, eu vou me virar nos 30 para levantar esse dinheiro. Eu não devo ninguém. Eu não tenho um centavo de vida, nem pessoa física e nem com nenhum banco. Com ninguém, nem com agiota, nem com ninguém. Porque para mim esse é o maior ativo. E essa semana eu sentei numa mesa, em mais uma das mesas de notáveis que eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de sentar, e um amigo bilionário me falou isso. O Marcelo está aqui porque, assim, eu conheço o Marcelo tem mais ou menos 2 anos, e os amigos que eu gosto sempre me falaram muito bem dele. Aí eu vou em outra mesa, os amigos lá que eu gosto me falaram muito bem do Marcelo. Eu falei, não tenho como não ser amigo desse cara.
Então, para mim, isso é a credibilidade construída e esse é o maior ativo que um profissional, que um empresário, que uma marca deve construir. Que ainda que uma crise econômica venha, ainda que você tenha, sei lá, uma perda de, sei lá, queimou lá todo o seu patrimônio, você vai reconstruir, você vai começar porque você tem nome na praça. Então eu não nasci com sobrenome, apesar do, acho que a Cíntia Chagas, né, aquela influenciadora engraçada lá, um dia perguntaram para ela lá, o que você acha do sobrenome Albuquerque? Eu falei, isso nasceu rico. Chique Albuquerque abre portas, tal. Não sei se esse novo sobrenome me abriu portas, mas aqui em Goiás, por exemplo, o Albuquerque não é tradicional, né? Então, assim, eu não vim com um sobrenome pronto, de uma família tradicional, eu não vim com herança, mas eu construí uma credibilidade. E isso talvez seja o maior ativo que eu vou deixar para os meus filhos, o maior ensinamento. Olha, zele disso. Zele do nome que o papai tem construído, mantenha, gere cada vez mais valor agregado. Porque é isso que vai abrir as portas, independentemente dos negócios. O que você falou é a palavra-chave, é confiança, é credibilidade. Então, para nossa audiência, não é uma receita de bolo, mas credibilidade é um dos principais ingredientes. É ingrediente, com toda certeza. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, você senta em várias mesas, né? Pelo menos uma, né, Bruno? Ainda bem, pelo menos uma hora de conversa aqui, ainda bem que eu falei pelo menos um interessante. Eu sento na cadeira. Sim. Então, assim, a gente, no mundo dos negócios, é uma palavra que eu sempre escuto desde quando era jovem aprendiz, que é o networking. Você tem que ter networking, você tem que ter um networking. Ixi, eu vou mudar isso aqui, eu vou desconstruir isso aí hoje, mas fala aí. E o networking, ele é algo assim, é interessante porque ele é uma palavra utilizada até de maneira muito, muito pejorativa quando você vai entender a real motivação daquelas pessoas, né? E existe uma fronteira muito, muito, muito tênue entre ser interessante e ser interesseiro, né? E eu quero saber o que você acha disso. Boa. Cara, eu já vou mudar a minha bio, porque eu inventei, tá? Eu criei um termo, e eu falo que eu criei porque eu tenho tudo. Eu tenho domínio, o URL lá, o domínio no site, eu tenho o perfil no Instagram. Registro de marca. Registro de marca, tudo. Então não adianta você que está me ouvindo aí copiar, não. Porque hoje em dia, em internet, eu brinco que quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Mas é em cima disso que você está falando, do networking. Troque o networking por esse conceito que eu criei. Qual? Table working. Table working. Troque o networking pelo table working. O que nós estamos fazendo aqui? Mesa. Nós estamos construindo relações muito mais sólidas ao redor da mesa. É a mesa, sirva a mesa como quem não quer nada em troca. Como quem vai partilhar o pão, vai partir o pão, vai servir o vinho. Porque o networking foi banalizado. O networking, ele via de regra, e eu falo isso porque isso hoje me incomoda, eu não tenho mais paciência, tempo, nem saco mesmo, para usar o português claro, de participar dessas mesas, dessas rodadas de networking, onde todo mundo ali está tentando fazer um negocinho, onde todo mundo ali está tentando se conectar. Tem gente vendendo acesso a uma mesa, que na verdade não é mesa, não é a mesa que Cristo nos ensinou a fazer. É a mesa do interesse. É a mesa não de quem quer compartilhar um pão. É a mesa de quem quer pegar um pedaço do seu pão. Então, que mete a mão. Então, assim... E não entrega e nada. eu vou falar sobre coerência de novo aqui. Sabe o que eu estou fazendo aqui, Bruno? No primeiro episódio de vocês, eu estou partindo o pão. Servindo. Eu estou servindo, cara. Eu saí lá de Goiânia num dia difícil, numa agenda difícil, aqui para servir vocês, para deixar uma semente aqui, para deixar aquilo que eu adoro fazer isso aqui, tá? Então, assim, adoro é muito forte, mas, assim, eu sei da minha responsabilidade em me colocar à disposição aqui. Então, é sobre isso, tá? Então, troque o networking pelo table working. Sirva a mesa. Você sabe disso, o Lucas fala isso, o que eu tenho feito toda semana lá na minha empresa. Eu tenho montado, eu tenho servido a mesa. Quando alguém me pergunta, Marcelo, como é que eu posso te ajudar? Vindo. Deixa que aqui eu sirvo. Eu faço questão de servir essa mesa aqui para todos os meus pares. E é sobre isso, cara. Então, assim, vai ter gente no caminho, na jornada, que não vai entender, vai achar que é demagogia, vai achar que tem sempre uma pegadinha ali, uma letrinha pequena lá, mas, assim, eu e a minha consciência e o meu Deus sabemos do que eu estou falando aqui.
Então, o table working é isso aqui, ó. É você poder, de forma espontânea, dadivosa, gratuita, sem interesses aqui, poder partilhar um conhecimento. Então, cara, qual que é a minha missão de vida? É apontar a minha flecha e se eu acertar um alvo, uma vida, com a mensagem que eu estou deixando aqui, já valeu a pena ter vindo lá de Goiânia para cá hoje. A gente fala, porque às vezes esse podcast vai viralizar ou vai chegar no ouvido aí de alguém que nem conhece aqui esse nosso trecho. Goiânia e Brasília dá mais ou menos 1 hora, dependendo do trânsito na hora do rush. É por isso que eu tenho que correr aqui para não pegar o rush na chegada lá em Goiânia. Mas assim, é perto, né? Mas assim, para que eu vim aqui? Um senso de responsabilidade, né? Para partilhar o pão, para partir o pão. Então a gente tem que entender, tem um cara que me inspira muito, o Bruno, você sabe, que é o Paulo Borges Júnior, que é o meu amigo, antes de ser pastor é um amigo, que eu tento levar pouca demanda para ele, eu tento sempre servi-lo na pedagogia daquilo que ele tem me ensinado como coerência de vida. Então um beijo no coração, Paulo Borges Júnior, a você e sua família que tanto me inspira, né, a ser alguém melhor, um pai, um marido, uma pessoa, um profissional melhor. E o Paulo Júnior me ensinou isso. Então, o comércio é do diabo, viu? O comércio, quem criou foi o diabo. Essa Isso é novo, polêmico. É Tão polêmico aqui que eu estou botando minha cara a tapa aqui. Eu fiz esse corte com o Paulo Júnior, cara, e o que ele apanhou no meu corte. Mas o Paulo Júnior diz que o comércio é do diabo. E se você pega todo o contexto, ele explica isso. O que é o comércio? Eu só te entrego isso aqui se você me pagar. Louco isso, né? Jesus fez isso. Ele entregou a vida dele sem te pedir nada em troca. Isso é serviço. Não há problema nenhum você cobrar pelo seu trabalho, desde que isso seja um serviço, desde que você consiga entender a vocação da sua empresa. Então, curta mais quando eu vou para Pirinópolis, para Goiânia, para Anápolis, para Brasília, eu pergunto, o que essa cidade precisa? Eu vou ganhar dinheiro com isso. Zero demagogia aqui, zero filantropia aqui. Mas eu vou fazer jus àquilo que eu fui chamado para fazer. Então, para ser ponte. Então, ao invés de colocar o peso tudo numa empresa, deixa eu ratear. Então, por exemplo, o festival, eu consigo oferecer uma oportunidade, o festival Curta Mais, eu consigo oferecer uma oportunidade de uma mídia subsidiada para um cara que ao invés de pagar 10 mil, ele paga 1.000. Então, eu rateio isso num volume maior e eu entrego uma solução num período de baixa temporada para poder levar gente para essa cidade, atrair pessoas lá que vão fomentar a economia local, vão atender um problema, vão resolver um problema de baixa temporada, de pouco movimento na cidade. É o que eu faço lá na temporada araguaia, nas férias escolares em Goiânia, que tem uma vocação de um turismo de negócios e eventos, e que em janeiro e em julho, por exemplo, a cidade fica às moscas. E a gente vai lá e entrega uma resposta a um problema. Isso é comércio? Não é comércio, isso é prestação de serviço. Eu estou partindo pão. Eu estou fazendo table working. Entendeu a diferença aí? Uhum. Então, o comércio meramente interesseiro, toma lá da cá, estou pagando, não sei o quê, ele não é divino. A prestação de serviço, ela é divina. Porque tem a ver com partilhar, com partir do pão, de entregar a minha vocação, o meu melhor para você. Ficou claro? Sim, Não é uma receita de bolo, mas um dos principais ingredientes é melhor dar do que receber. Então troca o networking pelo table working. E assim, eu concordo plenamente, e olhando até para a minha vida e para a vida de outros empresários, outras pessoas que eu conheço, quase 100%, porque eu não consigo computar isso agora aqui cognitivamente, quase 100% das minhas oportunidades que foram bem-sucedidas foram por doação, porque eu servi. Por exemplo, lá, a minha nova sócia, na empresa que você vai fazer a consultoria, Resoluta Soluções PCD, inclusive, né? Empresa de consórcio, seguro. Quantas vezes eu fiz serviço para ela na agência de marketing e ela não tinha me pagado, porque eu queria servir pelo propósito da empresa dela, que é um propósito filantrópico também, para a galera mais vulnerável, e a gente entrega e planta, né? Aquilo que você planta, você colhe. Sim, eu tô lançando um livro agora, tá na fase final de edição, e o título dele é A Sacralidade do Empreendedorismo.
Uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo. Esse é o título? É o título. Eu vou te ajudar depois, tá? Preciso dar uma mentoria. Sim, obrigado. O quanto o empreendedorismo ele é santo, né? E a gente não entende isso muitas vezes por olhar, às vezes, muito lucro e não olhar além dele, né? Dinheiro é uma consequência de um bom serviço prestado, é uma consequência de bons relacionamentos em que você se ajuda, né, naquele momento. E no livro eu falo muito sobre isso, sobre a mordomia, né? Como a nossa empresa, ela precisa ser uma, uma dispenseira de graça, né? Em relação ao nosso trabalho. E nós somos cristãos, estou falando como cristão aqui, tem pessoas que estão nos assistindo que não é, mas aquilo que a gente acredita, a fé que nós defendemos é que nós temos que fazer tudo para o Senhor, né? E quando a gente começa a empreender olhando o ganho acima da palavra, não dá certo. Porque a pior coisa que Deus pode fazer pra gente é dizer seja feita a sua vontade. Quando tudo dá certo, quando o sucesso, né, do comércio, aquele comércio do diabo, né, que foi dito aqui, ele começa a entrar nas veias e você começa a ter a incoerência com a sua fé, a incoerência com aquilo que você acredita, você começa a deturpar o verdadeiro sentido do trabalho, né, que é de fato ajudar, oferecer para a sociedade algo que ela precisa, né, entrar em um momento em que é necessário que você esteja. E isso é testemunhar. Uhum. E isso vai muito além de você oferecer um produto ou um serviço. É de fato você dizer que existe algo que você está fazendo e um legado que você está deixando, né? E falando em legado, você falou você falou um pouquinho mais cedo sobre tempo. Tempo é o ativo mais precioso que nós temos. É um único ativo irrecuperável. Você não recupera tempo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é riquíssimo. É riquíssimo, única e exclusivamente por investir esse tempo, né? Eu agradeço você por estar com a gente aqui, né? Em de fato mostrar essa essência para quem está nos assistindo, né? De que empreender, além de ser libertador, no sentido de que você não tem as amarras das leis trabalhistas, né? Enquanto a pessoa que tem muitos deveres, muitos direitos, né? Mas ser uma pessoa que tem muitos deveres para a sociedade em si, né? Fazendo com que o empreendedorismo seja visto, né, muito mais do que histórias de sucesso, mas como pessoas, guerreiros que muitas vezes se frustraram, faliram, né? Recomeçaram de novo, quebraram, né? E permaneceram oferecendo para a sociedade. É isso que o Brasil precisa. Acho que o Brasil precisa de mais empreendedores, né? Hoje, Marcelo, se hoje você tivesse a chance de falar com o Marcelo lá de trás, quando tudo começou, o que você falaria para ele? Posso fazer um plus nessa pergunta? Sim. O que você falaria para ele, especialmente sobre como você não pode errar? O que você não faria que você fez? Eu falaria para esse Marcelo menino, monte a mesa, sirva a mesa. Antes de ser servido, sirva a mesa. Porque talvez eu teria otimizado mais o tempo, potencializado mais os resultados ao entender essa mágica da vida, né? Quando eu olho para trás, eu vejo que tudo, absolutamente tudo, valeu a pena. Tudo, todos os erros, todas as mancadas, porque é aprendizado. A gente tem que entender que os erros eles existem para mostrar que nem tudo são flores, que nem tudo é bom. Né? O que seria da bondade se não houvesse o contraditório, o outro lado? A gente não teria nem comparação. Então, mas eu teria antecipado o meu entendimento em relação à mesa. E olha que
Hoje eu estou começando a entender. Do ponto de vista prático, o que é exatamente isso, Marcelo? O que é vir para cá, para esse encontro, para essa agenda aqui, sem segundas intenções, sem saber o que eu posso extrair de vocês, mas vindo para cá com o meu prato cheio para poder compartilhar dentro da minha área de atuação, dentro daquilo que eu tenho. É sobre ser rio e não represa. É sobre não reter, não acumular, é sobre compartilhar. Isso para mim está muito claro hoje, sabe? Eu sei que às vezes é difícil você colocar isso na cabeça de uma pessoa porque ela precisa vivenciar, ela precisa andar, precisa cair para poder entender isso. Então, mas se eu puder falar para os meus filhos isso, mostrar de forma pedagógica esse caminho, dar a direção, dar o tom, para mostrar, não na teoria, mas mostrar, filho, olha que foi bom, não foi? Né? Fazer novos amigos é bom, não é? Você já mostrou o seu brinquedinho para o seu amigo? Não, não quero entregar o meu brinquedo. Fala, por que não, filho? Mas não forçado, mas mostrar, por exemplo, ó, papai emprestou meu carro esses dias. Eu tenho um 0 com carro hoje, então amigo meu, estou precisando da sua Saveiro. Tinha um carrinho ali de serviço. Não, pode pegar lá, cara. 0 apego. Até o BID? Até o BID, né? Principalmente o BID. Se precisar, eu deixo a chave aqui com vocês. Mas assim, é isso, a gente entender a mesa como... Vamos fazer então uma cena pedagógica, tá? Bem clara aqui. Brunão, você chega em casa e cheio de fome. Mesa farta. Você come, ou você passa a manteiga, ou você serve o pão para sua esposa, para seu filho. Entendeu? Porque quando você, mesmo com fome, você primeiro mata a fome de alguém, isso é ser mesa. Isso é servir a mesa. Isso é prestar serviço e não comércio. Sim. Entendeu? Então, acho que a cena da mesa, ou passa manteiga, não, passa manteiga aí para mim, é sobre isso. Então, por exemplo, eu vim para cá cheio, né, eu deixando fluir aquilo que está dentro de mim. Mas eu tenho muito e já aprendi muito com vocês aqui, porque esse é o barato da mesa. Não dá você, o Bruno, tanto que eu já aprendi com o Bruno na jornada profissional. Por quê? Porque ele tem aquilo que eu não tenho. Então, cara, não vamos juntar, vamos potencializar as forças aqui, né? E olha o tanto que a pedagogia da mesa é incrível. Talvez você não goste de geleia, mas você adora uma manteiguinha de leite no pão crocante. Talvez você não goste do pão quentinho. Eu adoro um pão quentinho com a manteiga derretendo. Mas talvez você goste de um pão mais amanhecido, igual minha sogra, por exemplo. Ela gosta do pão amanhecido, molinho. E enfiar no leite, no café com leite. Tá vendo? Então, a mesa é complementariedade. É a mesa, e principalmente a mesa redonda, dos cavaleiros do Rei Arthur. A távola redonda. Você não sei se parou para perceber que o Hub Curta Mais, em Goiânia, que é a nossa sede, as mesas lá são redondas. Porque é uma mesa sem quina, é uma mesa de iguais, é uma mesa de conselho. É uma mesa onde eu não só entrego, mas eu também recebo. Não é uma mesa de troca, mas é uma mesa de partilha. Parece redundância aqui, mas faz toda a diferença quando você entende esses detalhes ali. Porque tem uma frase célebre que diz que o diabo mora nos detalhes. Deus mora nos detalhes. Então, quando você tem essa sensibilidade para interpretar a pedagogia da mesa, cara, muda o jogo. Muda o jogo. Legal. Deus é um Deus do ordinário, né, cara? Sua última pergunta, Bruno, para liberar. Será que tem que buscar o filho na escola? Conseguir escapar da hora do pegar os meninos da escola ainda. Então, por exemplo, uma coisa sobre tempo de qualidade, né? É uma coisa que eu não abro mão. Eu não terceirizo. Às vezes vem a tentação, vou botar um motorista para levar os meus meninos para a escola, que às vezes você está numa agenda corrida, eu falo, não vou fazer isso. Isso é ser intencional. Que é uma outra palavrinha também que a gente precisa entender a intencionalidade das coisas. Sim. Então, tudo que você for fazer, aí vai um insight aí. Não é uma receita de bolo, mas tem ingrediente. Um bolo só existe porque é uma composição, um mix de ingredientes. Então vai aqui mais um ingrediente para você
Faça tudo com intencionalidade. Eu não posso ficar 24 horas. Meus filhos às vezes reclamam do tempo. Papai, fica mais. Papai, por que você não brinca mais com a gente aqui em casa? Porque o papai precisa trabalhar. Eu preciso fazer, às vezes, as coisas que eu não gosto, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto. Eu gosto de fazer o que... Mas esse é um risco gigante. Eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto. Conversa, gente. Isso é papo de coaching teórico. Há quantas e quantas vezes eu tenho que trabalhar? Eu quero viajar. Eu quero jogar tênis. Eu quero curtir com meus meninos lá na minha cantina, meu refúgio em Pirinópolis. Eu quero ir pra praia. Eu quero, sei lá, assistir um filme. Isso eu faço porque eu gosto. Agora, por muitas vezes, mesmo gostando daquilo, da profissão que eu escolhi, porque tem a ver com a minha vocação, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não gosto. Eu tenho que me sacrificar minha agenda, sacrificar o meu maior ativo, que é a minha família, para poder fazer uma coisa que eu não gosto, para ter condições de realizar os meus sonhos e fazer aquilo que eu gosto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vai aqui mais um ingrediente para o bolo. Então, por exemplo, essa questão de levar o filho para a escola. Pensa no prazer que eu tenho. Eu não posso terceirizar. Porque uma riqueza disso. São momentos, são, como o J Quest diz, né? Dias que não deixaremos para trás. Momentos... Eu faço uma pergunta, Bruno. Você tem filho? Ainda não. Ainda não. Mas faz para suas filhas. Qual que é a idade delas? Uma tem 11 e a outra tem 5 meses. Então, o que você mais gosta no papai? O que ela diria, Bruno? Né? Não, assim, mas faça essa pergunta, porque isso é revelador, cara. O que você mais gosta de fazer? Tá, e o que você mais gosta de fazer com o papai? Entendeu? Assim, esses dias eu fiz essa pergunta, eu adoro ir com o senhor para a escola. Que ali eu boto o sono 12, a gente dança, a gente conta piada, a gente conta charada. E eu lembro, eu não tive a referência paterna, mas eu convivi pouco com meu avô, que faleceu muito cedo. Mas eu convivi pouco e eu lembro como se fosse assim, sabe aquelas memórias afetivas? No carro, uma Belina daquela época, Del Rey, e ele contando piada com os vidros abertos e a gente se divertindo num passeio rápido na estrada. Então isso é memória afetiva que a gente está gerando nessa meninada aí e fazer tudo com intencionalidade para encerrar essa minha fala aqui. A intencionalidade é, por exemplo, vir para um podcast como esse aqui sendo intencional. Uma coisa que eu me policio hoje são as minhas postagens. Eu estou fazendo uma pivotada na minha vida, como eu disse antes de entrar. Tudo agora que eu conquistei, construí, eu vou agora no segundo tempo da minha vida, cronológico, entendendo que eu tenho mais 45, 49 pela frente, ou seja, o segundo tempo da minha vida aqui, eu vou compartilhar. Eu vou educar. Eu vou contar história. Eu vou ajudar a gente. Então, a rede social precisa ser usada com intencionalidade. Qual que é a mensagem que você quer passar com aquilo que você faz dentro da sua vocação? Ou você bota um post ali por botar para ter curtida e like e comentário. Não pode ser só isso. Então, o ser intencional Esses dias eu vou contar aqui algo que aconteceu. Eu fui lá num cabeleireiro, lá na Vikings, New Vikings, vou fazer um merchan aqui, porque eu gostei demais do trabalho deles lá. O Rodrigão, um abraço para você, Rodrigo. E eu fui lá, cara, o cara fez um vídeo antes, eu cheguei lá, eu achei que eu tava arrumadinho, fez um vídeo depois e eu gostei, né? E aí ele foi e postou no Instagram dele e eu compartilhei no stories do meu Instagram. E eu compartilhei por compartilhar. A hora que eu olhei aquilo que me incomodou, falei, cara, isso aqui foi sem intenção. Pra quê? Vaidade? Pra mostrar o antes e o depois? Pra mostrar que eu fiquei o coroa tá on? Não, eu apaguei e aí eu repostei com a intenção certa. Divulgar o cara. Não. Qual é a imagem que você passa com a barba, com o seu jeito? É aquilo que você é, na essência? Ou seja, eu deixei uma intenção clara naquilo para não ser só um post pelo post. Entendi. Entendeu? Então, intencionalidade é uma palavra-chave hoje. Então, por que você está fazendo esse podcast aqui? É uma coisa para se pensar. Qual que é a intenção desse podcast? Qual que é a intenção da sua empresa? E aí, um exercício muito bom é resgatar a origem. Por que você fundou essa empresa? Porque você estava precisando de dinheiro? Foi só sobre o dinheiro? Porque se foi só sobre o dinheiro, você precisa repensar. Você precisa dar
a vocação certa para esse negócio hoje. Porque não pode ser só sobre dinheiro, o nosso negócio, nosso dia a dia, nossa profissão. Então, coloque intenção, esse ingrediente aí nesse bolo, que é saber o porquê que você faz o que você faz todos os dias. Para que a gente não viva uma vida robótica, mecânica. E esse tempo vai passar, a gente vai chegar no nosso leito de morte, olhar para trás e falar, cara, sem senso de dever cumprido. Então eu não quero chegar nesse lugar. Eu quero chegar lá, olhar para trás e falar, valeu a pena cada dia. Então, é sobre isso. Uma coisa também importante que eu tenho, sempre que eu tenho oportunidade de deixar, eu faço isso, que é o seguinte, às vezes tem, porque muita gente incomodada, eu não sei qual é o meu propósito, né? Sim. Então hoje todo mundo. É um desafio, né? Hoje todo mundo está tendo crise essa existencial, né? Essa crise de identidade. Porque o propósito tem a ver com o quê? Com identidade. E tem um monte de gente vivendo a vida que não é sua, vivendo a identidade dos outros, vivendo um personagem, tentando imitar alguém que ele admira demais. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você, é sobre você. E o propósito tem a ver com a sua vocação, como eu disse aqui. Então, e às vezes nessa crise existencial que às vezes você pode estar vivendo, faço uma pergunta que corriqueiramente eu faço para minha esposa, faço para os meus filhos, faço para quem mais convive comigo. O que você acha que eu faço melhor do que a média? Essa é uma pergunta boa para fazer para sua esposa, Bruno. Essa é uma pergunta boa para ser feita para quem te conhece, para quem convive com você. O que você acha que eu faço melhor do que a média? Porque às vezes aquilo que a gente faz com tanta facilidade significa que é a nossa vocação, tem a ver com o nosso dom, nossos talentos naturais. Porque o óbvio para a gente ignora, porque é tão óbvio para a gente, mas a capacidade de comunicar que eu tenho, que para mim é tão simples, é tão óbvio, talvez seja o maior desafio da pessoa que está do meu lado. E é nessa facilidade que eu tenho que eu posso ajudar o meu vizinho. Boa. Muito bom, Marcelo. Muito obrigado. Sim, eu queria fazer a última pergunta para a gente encerrar. Marcelo, é bem rápida mesmo a sua resposta. Eu gostaria que você pensasse no pior momento da sua carreira até hoje. A Bíblia diz que nós consolamos outros com a consolação com que nós fomos consolados. Uhum. Pense que tem alguém passando pela mesma situação. Qual o conselho que você daria? Bruno, boa pergunta, cara. Quando você apanha muito na vida, você fica com couro duro. Então, tentei puxar rapidamente aqui na memória um momento desafiador. E, cara, eu já passei tanto perrengue na vida, cara. Imagina, você beber, a sua mãe te colocar dentro do armário e botar fogo. Já passei por isso. Qualquer coisa depois disso é lucro, cara. E eu não estou falando como vítima aqui, eu estou falando como sobrevivente, mas que entendeu o propósito, inclusive, de um episódio como esse. Eu estou aqui, eu estou contando história. E eu tenho lá o maior orgulho de falar dessa minha mãe, cara, que com todos os desafios, os rompantes, os surtos, né, ela tocou 2 filhos, conseguiu criar 2 homens honrados, cara. Mas boa pergunta, cara. E sabe o que me ocorreu aqui? Que o pior momento que eu estou passando na minha vida profissional é agora. Sabe por que é agora? Porque eu volto a um lugar que eu já tive aqui no podcast. Porque é a minha zona de conforto, cara. É a minha zona de conforto. Porque tá bom. Tá bom, mas não tá excelente. E o bom, a gente tem alguma coisa a perder. E aí, é aquilo que eu tenho me desafiado todos os dias. Tá vendo? Quando há clareza, você fica mais intencional. Falei, cara, e se eu tiver que vender tudo para começar do zero de novo? E se eu quebrar? E se eu... A gente tem que ter a ousadia certa, a prudência da serpente, mas a ousadia de quem não tem nada e nem pode temer absolutamente nada, ser forte e corajoso. Então, a resposta é muito clara. O pior momento que eu estou passando é exatamente agora. Porque existe a falsa ilusão de que está bom, mas o bom é o maior inimigo do excelente. E na boa, eu quero a excelência, a ambição boa de querer mais, não apenas para reter, para acumular, mas para compartilhar e para ajudar mais gente, cara. Entendeu? Porque eu sei que tem mais.
A ambição, ela só faz sentido quando é essa ambição. Essa ambição com clareza, é a ambição para poder ampliar os horizontes, crescer e fazer com que tudo aquilo que você conquistar possa ser compartilhado com outras pessoas. É isso que me move hoje, cara. Então é por isso que eu te respondo objetivamente que o pior momento profissional que eu estou vivendo é o hoje, porque tá bom, mas não tá excelente. Perfeito. Muito bom, muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. bom. Foi um grande prazer, agregou bastante. E você que nos acompanha aqui, não deixe já de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Apertar o sininho da Apertar o notificação, sininho ali de notificação. comentar, Comentar. O que mais? compartilhar. Compartilhar é importante. É importante. Bruno, qual a sua rede social, caso alguém queira acompanhá-lo? Depois o Marcelo também. @eunascimentobruno. É muito fácil de achar. Segue lá, tá? E Marcelo, obrigado, cara. Obrigado. Que episódio. Gostei muito. Já me inspirava, me inspira mais ainda, né? Eu acho que não é uma receita de bolo. Então é esses momentos, esses detalhes que fazem toda a diferença. É isso que te formou no homem que você é hoje. Né? Isso, obrigado por esse privilégio de te escutar aqui. O privilégio é meu. Qual que é a sua rede social? @eunascimentobruno. Marcelo, a rede social do Marcelo é Marcelo Albu. Albu. Só ALBU. Legal. @Marcelo Albu. E das que é uma empresas? abreviação de Albuquerque, Marcelo Albu. E das empresas? Então, Goiânia no Instagram, @guia curta mais, para quem é de Brasília, @curta mais BSB. Para quem gosta de Pirinópolis, é Curta Mais Pirinópolis. A gente está presente no site, é um site que tem várias praças aí, e é isso, me acompanha lá, vai ser um prazer conectar aí com essa turma ainda aqui remotamente. Meu é @Wesley Venâncio Psicólogo. E é isso aí, até o próximo. Não é uma receita de bolo. Tchau, tchau.